somos cooperadores de Cristo, porque nós estamos atentos. Quando nós olhamos para esses homens, nós vemos que aqui não se dava somente a direção, mas também se produzia eficiência e produzia-se velocidade. Havia um ritmo. A igreja, ela não é uma obra parada. A igreja, glória a Deus, pastor, pelos testemunhos, pelo que aconteceu aqui, eu vejo que a igreja não está parada não, né? Que a igreja está ativa, mas todos nós, como cooperadores de Cristo, temos que participar de toda essa atividade que o Espírito Santo de Deus está promovendo aqui nesse lugar, amém? Se envolva com isso, viva, respire essa vontade de Deus para essa igreja, porque Deus tem muitos frutos para produzir aqui nesse lugar. Deus quer vidas atraentes aqui nesse lugar. Quando nós olhamos para essa galé, né, onde os cooperadores estão trabalhando, nós vemos que ela vence a correnteza. E também uma coisa importante: chega ao destino. Aleluia. E mais importante ainda, chega junto. Aleluia. Nós chegamos juntos. Se nós precisamos chegar, vamos chegar juntos. Aleluia. Não pode ficar ninguém para trás. Não pode ninguém ficar lá. Não, vai chegar todo mundo junto. Vamos vencer as correntezas juntos. Aleluia. A comunhão é importante. Perseveravam no partir do pão. É outra característica dessa igreja. Quando nós olhamos para a comunhão reflete no partir do pão, reflete na ceia do Senhor. Nós não podemos participar da ceia do Senhor de uma forma indigna, não discernindo o corpo de Cristo. E aqui nós atentamos ao que nós celebramos aqui. Nós celebramos a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, mas também nós celebramos a nossa comunhão com o próximo. Não tem como nós participarmos da ceia do Senhor, perseverar nela, se nós não temos comunhão com o nosso próximo, se nós não temos comunhão com as pessoas que estão aqui junto conosco. Precisamos perseverar nisso, irmãos. Precisamos analisar essas coisas. Quando o pastor aqui, em determinadas oportunidades, ele diz assim: irmão, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, se ele está aqui, levante, vá de encontro a ele, peça perdão, restaure a sua comunhão. Isso é importante. Isso é importante para o reino de Deus. Isso é importante para a sua vida com Deus, para que você participe de uma forma digna da ceia do Senhor. E aquela igreja, ela perseverava no partir do pão. Precisamos ter comunhão, mas ela também perseverava na oração. Nós ouvimos aqui os irmãos falarem sobre os propósitos da oração, sobre aquele motivo, né, sobre as crianças, né? Que profundidade que é isso, irmãos? Que abrangência que é essa? A oração que fizemos aqui nessa manhã, é só Deus para nos direcionar nesse caminho, para nos dar a oportunidade de contribuir numa situação que não envolve só aqui a nossa comunidade, mas que envolve o mundo todo. E aí o Espírito Santo está despertando-nos a orar. Aquele povo, ele perseverava nas orações. Eles oravam o tempo todo. Vida de oração. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, os versículos anteriores, ali fala sobre a armadura de Deus, sobre nós estarmos com o capacete da salvação e todos os apetrechos ali espirituais que o Senhor nos apresenta. E o último apetrecho, que muitas vezes a gente não fala, a gente termina antes, é a oração. A oração é o último apetrecho dessa nossa armadura espiritual. É orarmos. E ali fala para que a gente esteja orando o tempo todo, que nós estejamos orando em favor de todos os santos, intercedendo por todos. Nós temos feito isso, irmãos? Deus tem me cobrado sobre isso, irmãos. Nós não fazemos. Nós esquecemos. Nós esquecemos da vida de oração. Nós esquecemos de estarmos caminhando e orando. Nós esquecemos de estar agradecendo. Nós esquecemos de orar pelo pastor. Quem é que se lembra de orar pelo pastor? Todo dia. Perdoe, hein? Tem alguns, pastor, que oram todo dia pelo Senhor, viu?
Ore por todos os santos. Ore pelos que estão à frente, pelos ministros. Ore pelo seu irmão. Ore por aquele que está caído. Ore por aquele que está fraco. Ore por aquele que está forte também, para que ele permaneça assim, que ele continue nessa força. Ore sempre. Ore, persevere nisso. Porque pode ser vir o abatimento. Pode vir ali aquele momento que você vai falar, orar. Orar. Oração, como tem um cântico que diz que é alimento, né? Ore, converse com Deus, se relacione com Ele. Quanto mais nós orarmos, mais nós vamos conhecer ao Senhor, e mais nós vamos nos tornar também abertos ao Senhor, para que Ele venha trabalhar nas nossas vidas. Quando nós olhamos para aquele texto de Atos dos Apóstolos, nós vemos na sequência dos textos, que no versículo 43, diz assim: em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Essa semana passada eu tive uma experiência, não sei se vocês já tiveram. Eu precisei ir na Câmara dos Vereadores, que estava sendo votado lá um projeto que dizia a respeito à minha pessoa também. Então eu fui lá para observar, né? E, gente, eu fiquei escandalizado com aquilo. Imaginei a Câmara dos Deputados, né? Estava ali um vereador eleito pelo voto popular, tomando a tribuna e falando de coisas importantes da cidade. Ele estava falando sobre aquilo que ele desejava para a cidade. Ele falava, não, porque está precisando. No bairro tal, milhares de pessoas me procuraram querendo tal coisa. Eu acredito ser isso muito importante. Ele estava falando isso. E eu nunca tinha ido lá, né? Eu sentei, comecei a olhar e comecei a prestar atenção no que ele estava falando. Eu falei, olha, realmente é importante isso que ele está falando. Aí ele pegou e falou assim: veja bem, senhor presidente, porque olha o que eu estou apresentando aqui para vossa senhoria. E eu, naquele mesmo momento, eu fiz assim com os olhos e fui no presidente. A hora que eu fui no presidente, ele estava com o outro. Ele não estava nem ouvindo o que aquele homem estava falando. Ele não estava nem prestando atenção naquilo. Aí eu comecei a ficar indignado com aquilo. Comecei a observar os outros. Quando eu comecei a observar os outros, um estava lendo um jornal, um outro simplesmente se levantou e foi, saiu lá fora, tomou um cafezinho. Um outro foi